Shalom Kavai para todos. Shalom Kavai, paz e esperança para todos. Malekot Salah, Shalom Donai para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, fazendo mais um vídeo de comentário bíblico e comentário teológico. E comentário também hebraico, da palavra hebraica, e textual também da palavra de Deus. Vamos analisar hoje um texto muito polêmico, um texto que muitas pessoas dizem por aí se eram homens ou era anjo. Aonde será? O que será que o evangelista André está dizendo? Quem são os filhos de Deus? Isso mesmo, se você pensou que nesta palavra, nesta frase, é isso mesmo que eu vou estar falando sobre Gênesis, isso mesmo, Gênesis capítulo 6 e versículo 2, ou conhecido como livro Alfa, ou o livro de Bereshit, né, conhecido como o primeiro livro da Bíblia, o livro Alfa. Então vamos lá analisar na questão etimológica, no exegese, na teologia, na hermenêutica. Vamos analisar o texto e o contexto desse texto, porque muitos pegam esse texto e fazem pretexto. Muitos pegam esse texto e vai para outro texto e mesmo assim viram pretexto. Só que muitas pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem, esquecem, as pessoas não vão analisar o texto, as pessoas não vão analisar o contexto, não vão fazer uma exegese, não vão fazer uma hermenêutica, não vão observar a história bíblica e acaba cometendo uma grande gafe, um grande erro teológico da palavra de Deus, um erro na palavra de Deus. A palavra de Deus não tem erro, mas sim aquele que está pronunciando. Se ele entende mal, ele vai pronunciar errado. Mas a palavra de Deus, ela é extremamente perfeita. Os seus originais, realmente lindo e maravilhoso. Tanto o original do grego, tanto o original no hebraico, no aramaico e assim sucessivamente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando nós olhamos para esse termo realmente, vemos que realmente sendo falado aqui nesse texto. Quem são os filhos de Deus? Quem são esses filhos de Deus? Vamos fazer uma etimologia, uma exegese teológica, vamos ver quem são esses mesmos. Uma grande polêmica na história bíblica, na história teológica, entre os teólogos, entre os cristãos, entre os crentes, aos evangélicos também. Vamos fazer aí uma hermenêutica e ver o primeiro ponto de vista. Primeiro ponto de vista que nós temos que entender que realmente quem são os filhos de Deus, que o livro de Gênesis está pronunciando. O que o livro de Bereshit, o livro Alfa, o livro de Gênesis está dizendo? Será que são os anjos? Será que são os homens? Quem são os filhos de Deus? São os homens ou são os anjos? Quando nós observamos e fazemos um estudo minucioso, com cautela, com cuidado, para não criar uma heresia, alguns pegam a este texto e levam para um outro texto da história, como eu já vi pastores, teólogos pegar esse texto e embasar com outros textos, como Jó e outros demais textos. Mas quem realmente são esses filhos de Deus? Essas pessoas, quem serão? Olhamos na primeira pauta desta história, vamos usar elementos e ferramentas essenciais na área teológica para poder compreender da melhor forma, na área apologética, na área hermenêutica, na área exegese e na área textual, né, e contexto.
né? Esse é o segundo ponto de vista que a gente temos que analisar. Todo escritor, todo leitor, biblista, comentarista tem que ter cuidado no que ele vai falar, porque imagina um cristão pronunciando uma pronúncia errada e dentro das nossas congregações tiver um visitante ou um ateu, ele acreditar em uma coisa que realmente não é. Olha só, então temos que tomar muito cuidado, entendeu? Alguns dizem que os anjos se relacionaram com mulheres e nasceram gigantes. Não, nada disso, não. Para com isso. Vamos entender aqui quem é. Cada texto há um tempo. Cada texto há um tempo, há uma história, há uma outra etimologia, há uma outra pauta. Então, nem todos os textos são por iguais a mesma questão. Eu fiz um vídeo, quase agora, falando de um texto que é embasado com outro texto, com provas bíblicas, pronúncias bíblicas, como sem forma e vazia. Isso está baseado lá no livro de Jeremias. Então, temos que saber fazer as comparações, comparar, fazer a teologia sintemática corretamente. Hoje em dia as pessoas pregam a palavra de Deus em recitações, levando ao povo, ludibriando o povo, e o povo realmente dá glória a Deus, o povo pula, sai voando, faz helicóptero e tudo mais. Mas o problema não é esse, o problema realmente, será que você está compreendendo o que está sendo pregado? Será que se eu for citar versículos e versículos sem nenhuma base, e eu caminhando em todas as Bíblias, caminhando em todos os textos, dizendo cada livro e usando um versículo temático, sem fundamentação, baseada nas outras histórias, eu acabo criando um pretexto e uma heresia terrível. O povo fica sem entender. O meu Jesus, ele não vivia fazendo recitações de Gênesis Apocalipse. Não. O meu Jesus pregava. O meu Jesus contava história. O nosso Jesus, ele era pregador que pregava em uma história. Quando ele falava de uma história, ele ia no profundo daquela história. Ele pregava textual. Olha só que profundo. Quando Jesus usava a parábola, ele estava contando história. E ele ficava naquele mesmo paradoxo. Ele não saía do texto. Então, hoje em dia, o que tem de pregador saindo do texto, criando heresia e textualizando, e esse textualizando, criando, sabe, um pretexto terrível. Então, vamos lá. Vamos entender esta história de Gênesis. Será que quem são os filhos de Deus mesmo? Quem são esses filhos de Deus que está baseado ao livro de Bereshit? Falando sobre os Nefilins, há um texto, comentário, primeiro ponto de vista. Será que são os filhos de Deus nesse tema? Realmente são os filhos de Deus? Aprendemos uma coisa, que esse termo, filhos de Deus, ele é baseado em 3 formalidades. Ele é baseado a 3 formas. Olha só que interessante. Primeira forma, filhos de Deus, é baseado a uma pessoa, ao ser humano. Por exemplo, Adão foi chamado filho de Deus. Aí você vai me olhar e vai começar a me criticar. Não, se você é um bom leitor da palavra de Deus, está baseado no livro de Lucas, capítulo 3, e verso 37 e 38. E Adão era chamado filho de Deus. E aí, como que fica? E também, quando nós olhamos a esse versículo 6 e versículo 2, está falando sim, sabe de quem? Dos filhos de Sete. Isso mesmo, os filhos de Sete. Quando nós olhamos e observamos, você vai ver que vai falar de 2 personagens. Vai falar de Caim e vai falar de Abel. Quando nós olhamos o homem pensando em anjo, em homem com problema,
Não, não. Isso é uma coisa que você está analisando erradamente. E quando nós olhamos, está falando dos descendentes de Caim e está falando dos descendentes de quem? De Sete. Só que, olha só que interessante, os descendentes de Caim não queriam nada com Deus. Mas os descendentes de Sete, eles queriam algo com Deus. E o texto bíblico diz que eles clamaram a Deus pela primeira vez. Olha só que interessante, irmãos. Meus amados irmãos que estão vendo este vídeo. É a primeira vez que este povo usa a pronúncia clamar a Deus, buscar a Deus, focalizar a Deus. É a primeira vez na Bíblia que da raiz da família dos descendentes de Sete procura a Deus, a proclamar a Deus. Olha só que coisa linda. Quando nós observamos ao texto de Jó, é baseado também aos anjos. Sim, mas entende que você tem que analisar o texto e o contexto. Senão você só analisa o texto e vai para outros livros e fazendo recitações de versículos, comparando aquele texto, você acaba criando um pretexto. E aí você acaba levando as pessoas que estão ouvindo você falar, pregar, a acreditar naquele pretexto, dizendo que os anjos se envolveram com mulheres. Como assim, meu Deus? Você vai acabar fazendo um ateu acreditar num negócio desse, ou um crente acreditar num negócio desse, ou até um cristão acreditar num negócio desse. Então, quem são os filhos de Deus? No livro Alfa, no Bereshit, entendemos que os filhos de Deus são as descendências da linguagem impiedosa do povo de Sete. Isso mesmo, é o povo de Sete, é os descendentes de Sete que começaram a proclamar a Deus. Foi a primeira vez que eles proclamaram a Deus, a primeira vez na Bíblia que aparece clamar a Deus. E quando nós olhamos, então, o texto, entendemos isso. E é admirado que a presença disso, o ser humano buscar a Deus. É admirável. Primeira vez que o ser humano clama a Deus. Olha só que coisa linda. Agora, quando nós observamos a cada expressão textual, aí como aquilo que eu acabei de falar, referido a Adão, referido à família de Sete, a descendência de Sete, e referido aos anjos. Então, existem essas três formalidades. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós lemos e entendemos ela só na questão textual. Não, a gente não olhamos o contexto da história, a raiz profunda do texto. E traduzindo, existe uma palavra chamada, no hebraico, desta forma: Iol, Gagiloi, Toi, Eteol. Olha só, vou citar de novo. Ioi, Angelioi, Toi, Tirioi. O que quer dizer isso? Anjos de Deus. Baseado aonde? Sim, lá no livro de Jó. Olha só. Então, meus amados irmãos, temos que ter cuidado de interpretação bíblica, interpretação de texto, contexto. Então, temos que analisar com cautela, minuciosamente com cautela. E quando nós olhamos esta biografia, anjos não têm a forma corpórea, matéria igual a nós. Então é impossível anjo ter relações com mulheres. Não existe, porque anjo não tem as partes do que o homem tem, no sentido sensual. Então, meus amados irmãos, se você pegar o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, você vai ver isso. Se você pegar Lucas 24 e 36, Lucas 24 e versículo 36 até o 38, você vai ver que é impossível, o próprio Jesus falando, é impossível. O Senhor Jesus disse, na forma categórica, que os anjos não se casam.
portanto não se produzem. Mateus 22, verso 29 e 30. Mateus 22, versículo 29 e 30. Não se produzem. Anjos não se produzem. Anjos não se relacionam. Agora, essa expressão filhos de Deus se atribui ao ser humano, aos dois tipos de ser humano. O ser humano Adão, o ser humano da família de Sete, entendeu? E quando se fala no livro de Jó, os anjos. Então temos que saber aonde que está relacionado mais isso. Livro de Deuteronômio 4, livro de Deuteronômio 14, verso 1. Livro de Lucas 3 e verso 38, também você vai ver essa pronúncia. Então, de acordo com a palavra de Lucas 3, 37 e 38, Adão é chamado de filho de Deus, chamado filho de Deus. Então, toma posse desta palavra em nome de Jesus. Então, quem são os filhos de Deus? São o ser humano, Adão e os anjos. Então, temos que saber cada tempo ao seu tempo, cada pauta em sua pauta, cada texto em seu texto. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos aí uma boa noite. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.